pessoal, tudo bem com vocês? Daqui fala a Chiara, estudante angolana na Inglaterra, e hoje eu trouxe uma convidada muito especial que é a Stélvia. A Stélvia também tem um canal aqui no YouTube, então se vocês depois tiverem um tempo vão lá conhecer a Stélvia, o canal da Stélvia, Naturais para Sempre, e eu vou deixar também uns links aqui todos para vocês. Então, hoje eu trouxe a Stélvia, uma convidada muito especial. Queres te apresentar um bocadinho? Olá pessoal, chamo-me Stélvia de Barros e eu fui convidada para estar aqui no canal da Chá. Ok, no, that's good. Então eu convidei a Stélvia para ela partilhar um pouco da experiência dela como estudante internacional, digamos, cá na Inglaterra, e falar um pouco de como foi essa jornada, se ela precisou tratar visto, como é que foi o sistema. Eu sei que vocês ouvem muito sobre mim, como é que eu fiz o sistema todo de visto, mas hoje eu trouxe alguém diferente para partilhar. E você que tem este sonho de vir para a Inglaterra também estudar, para dizer que é possível, nós já estudamos, nós viemos e ainda estamos a estudar. Ainda está a estudar, né, Stélvia? Mais ou menos. Ok, mas depois a Stélvia vai explicar tudo isso. Então, vamos lá à pergunta. Então, eu vou dizer primeiramente, então, Stélvia, já falaste o teu nome, mas gostarias de apresentar-te mais um pouco, o que é que tu estás a fazer? És estudante? Ok. Como eu já disse, chamo-me Stélvia de Barros, sou estudante na Inglaterra, vim para cá há um tempo atrás e também sou youtuber, como a Chara já explicou, sou youtuber nos tempos vagos. E é isso, ao longo do vídeo vocês vão me conhecer um bocadinho melhor e saber um bocadinho mais da minha história. Ok, isso é muito bom. Então, Stélvia, quando é que vieste para a Inglaterra? Eu vim para a Inglaterra no dia 9 de abril Uau. de 2015. Não contava com o dia. Muito bom, muito bom. 2015. Sim. Então, até agora, 15, 20, 21, já são 6 anos. Uau, sim senhora. E primeiramente, quando tu vieste, fizeste o curso de inglês? Sim, eu cheguei em abril, então mais ou menos uns 4, 5 dias depois, eu comecei o meu curso de inglês. Ok. E depois disso, fiz o curso de inglês durante uns 6 meses primeiro. Oh, 6 meses? Sim. Ok. E só depois é que eu comecei a estudar para fazer o primeiro teste, que é o IELTS. Ah, ok. E quando vieste para aqui para fazer inglês, já tinhas um pouco de noções de inglês? Já tinha uma base, eu entendia muito. Eu já tinha explicado, acho que no meu canal, eu entendia muito de inglês, eu ouvia e entendia bem, só que eu não conseguia falar. Ok. Então, quando eu cheguei para aqui, a intenção era mesmo eu desenvolver a minha fala, conseguir falar, me comunicar e só depois estudar. Então, primeiro foi o inglês base, para conseguir estudar, para conseguir entender basicamente e viver aqui. E depois eu fiz o inglês acadêmico. Oh, então 6 meses foi suficiente para fazer o IELTS e ter uma boa nota para entrar para a universidade? Não, os 6 meses só foi para a comunicação. Ok. Eu fiz primeiro 6 meses e depois desses 6 meses eu fiz uma preparação acadêmica para o IELTS. Será que isso é o Foundation? O ano zero da universidade? Não. Não. Oh, e quanto tempo foi isso? Eu comecei esse inglês acadêmico em janeiro e terminei acho que em junho, então foram mais 6 meses e nesse meio tempo eu fiz os testes de IELTS. Só para terem noção, eu fiz 3 vezes. Primeira vez foi para saber como é que era. Uau! E não tive nota suficiente, ou seja, o teste é feito por 4 partes, não sei se a Chara já vos explicou. Queres explicar um pouco o que é o IELTS? Pronto, o IELTS é um exame que tu fazes nas 4 fases para estar apto para entrar para a universidade, basicamente. É a audição, né? O listening, o speaking, que é a fala, a escrita, leitura. E qual é o outro, o quarto? Reading, writing, listening and speaking. Pronto. É escrita, leitura, é o que tu falaste, faltou essa. Leitura, a fala e o áudio, pronto. Então, tu tens que ter uma nota individual para cada um e depois o overall conta, que é o total, conta para a tua nota final. Só que se tu tiveres uma nota baixa numa dessas 4 etapas, tu vais ter que repetir todo o exame. Então, no primeiro foi para eu ter mais ou menos uma noção de como é o teste
porque o meu irmão disse que o teste é um pouco complicado, mas haveria a necessidade de eu entender melhor de como é que seria fazer o teste. Então, o primeiro só foi para ter uma noção e para ver se Quem como pode, olha básico, aqui, esse teste pagas. Sim. Sim, na altura eu paguei não sei se eu lembro, acho que foi 125 na altura. Agora acho que o preço já mudou. Uau. Mas o meu irmão disse, não, faz o teste primeiro para ver mais ou menos como é que é. E vai que você na primeira consegue passar. Na primeira eu não passei, porque eu estava meio nervosa e tudo mais. Tive boas notas em alguns, reprovei por causa, não reprovei, pronto, não tive nota suficiente, Sim, a nota está suficiente para fazer o foundation, por causa do writing. Ah, ok. Então, tive 4.5 no writing e eu precisava de ter 5 para conseguir passar. Nas outras eu tive boa nota, mas falhei no writing. Depois, repeti o teste mais 2 vezes e consegui fazer. E qual foi o tempo? De um para o outro. De um para o outro. Fizeste 3, né? O primeiro, quanto O primeiro eu lembro que eu fiz em março. E depois eu fiz o outro em maio. Ok. E quando as notas saíram, porque eu não lembro mais quanto tempo leva para as notas saírem, mas acho que são 2 a 3 semanas. Ok. Então, depois logo que esse teste saiu, eu fiz o terceiro em junho. Ok. E acho que foi isso, sim. Quando as notas saíram, já não pude entrar para fazer o foundation. Oh, por quê? Porque quando as notas saíram, já tinha passado a data para se candidatar para fazer o foundation. E como é que fizeste? Como é que tiveste que lidar com isso? Lidei bem, tirei umas férias. Não, tipo, o que aconteceu? Eu continuei a fazer inglês, só para não perder a prática e tudo mais. Fui fazendo outros cursos, fiz inglês e tudo mais nesse meio tempo. E depois eu viajei. Fui para Portugal. E por razões pessoais fui para Portugal e tudo mais, e depois nesse meio tempo eu fui apelando mesmo assim, mas disseram que tinha oportunidade em começar em janeiro. Ok, que foi o foundation, o ano 0. Então no total fizeste um ano de inglês, digamos. Sim, basicamente um ano. Ok. 6 meses de inglês normal, para se virar na vida. Depois 6 meses, que foi a preparação acadêmica, foi a preparação para o IELTS. Não sei se hoje em dia ainda se faz, tem umas escolas preparadas para fazer inglês acadêmico. Eu fiz em Oxford Street. Ok. Na altura, e depois a escola também fechou, por outros motivos, eles mudaram de zona e tudo mais, mas pronto, eu fiz basicamente isso. Sim, porque eu quando vim para cá para fazer o inglês, na minha escola, eles têm o sistema, o General English, que é o inglês em geral, e também tem o inglês acadêmico. Mas, como eu queria fazer o IELTS, eu pedi para fazer o inglês geral plus mais o IELTS. Que é a preparação, eles dão um mês ou 2 meses de preparação só para o IELTS. Porque eles dizem que mesmo aquele que é britânico, se for fazer o IELTS, não estiver preparado, não vai passar. Porque não é apenas você saber a língua, você tem que entender mesmo como é que funciona o próprio sistema do IELTS. Então eu entendo quando falaste isso, que tiveste que repetir para conhecer. O melhor teste, a melhor fase do teste é o speaking. Ok. Pelo menos é o que eu mais gostei de fazer. O speaking. Normalmente, lembras como é que foi o speaking? O speaking, eu como já tinha feito a preparação, então eu já estava preparada. São 5 minutos sim. Lembrei. One to one, tipo, tu conversas com a pessoa, tu procuram saber um bocadinho mais de ti. São coisas pessoais. Se você mentir, eu que me ensinaram. Se mentir, não tem problema. Não tem problema. É só para... Sinceridade deixa para você fazer lá na vida. Usa as palavras que você conhece. Tipo, eu lembro que no primeiro me perguntaram de onde é que eu nasci, com quantos anos eu decidi morar fora e tudo mais. E o que é que eu fiz em Luanda, basicamente. Depois, na segunda parte, que são por volta de 2 a 3 minutos, deram-me mais ou menos um papelzinho. Sim, um papel para você falar alguma coisa sobre o tema. Disseram que era para falar um bocadinho sobre um tema. Eu lembro que me falaram sobre, para falar da segurança, tipo, quão safety é o place onde eu vivi e comparado com o UK, basicamente. Uau, você lembra disso? Isso acho que foi em 2015 ou 2016, né? Uau. Depois disso,
Ficamos só a conversar. A pessoa me fez uma pergunta, isso dura mais ou menos também 3 a 4 minutos, mais ou menos isso que durou. No total, não passa de 15 minutos o Sim. speaking. Então, foi bem de boas, pelo menos os 3 testes que eu fiz do speaking. A pessoa foi super calma, super tipo, senta, Aberta, fica fica à calma, vontade. relaxa e tudo mais, deixa-me bem à vontade, então foi bem fixe. Sim, para quem não sabe, se você tem o desejo de sair de Angola para a Inglaterra, você precisa aprender o inglês, mas tens que ter um certificado de inglês. E o que normalmente usa-se mais para aquele estudante internacional é o IELTS, que é um certificado de inglês internacional. Usa-se até para trabalhar. Se você quer sair de Angola para trabalhar cá na Inglaterra, também precisas ter o inglês, mais este certificado que vai provar que você está able, és capaz de aprender ou és capaz de estar a trabalhar, comunicar para trabalhar cá ter na um Inglaterra. entendimento. Sim. E tem um outro, tem o IELTS e tem um outro. Eu lembro que O TEL. Yeah, O este. TEL é que fizemos no Foundation. Ok, mas o TEL é mais para quem é de países vizinhos, basicamente. Não é sim. para quem Sim. é estudante internacional. Para quem é estudante internacional tem que ser o IELTS. Sim, mas o do TEL, nós tivemos que fazer, foi o que nós fizemos no Foundation, porque nós já tínhamos o IELTS. Então, nós não precisávamos, assim, digamos, um IELTS novamente, porque o IELTS é um pouco mais complexo e é mais pesado, sim. Analisa mesmo todas as áreas do inglês. Contudo, voltando aqui, já que ficamos envolvidas aqui a falar sobre o inglês, eu fiquei com uma curiosidade quanto a saíste de Angola diretamente para a Inglaterra, Sim. certo? Então, tiveste que apelar para algum visto, para algum sistema? Como é que foi isso? Na altura, quando eu vim, em 2015, a Inglaterra não pensava em sair da União Europeia. Então, por eu ter dupla nacionalidade, eu não precisava de apelar. Ok. Tanto é que eu não fiz escala também, eu vim direto. Na altura ainda Angola estava boa, fazia-se voo direto. Verdade. Ok, Então, ok. eu não precisei de apelar para visto. Alright. Então, quando um cidadão português entra para a Inglaterra, não precisava nada, nem apelar, nem para a escola, nem para a escola de inglês, também nem apelar Hoje em de dia, lá. sim, mas Hoje em dia, não. sim, depois do Brexit. Oh, mas calma aí. Então, nem para o inglês, nem foi necessário? Não. Está as vantagens. Não era Ok, necessário. não era. Tanto é que a única coisa que o meu irmão me disse é: esquece que tens nacionalidade angolana. Porque eu tinha mania de andar com os 2 passaportes, porque eu achava que iriam me perguntar, tipo, iam me pedir os dois passaportes como fazem nos aeroportos. Ok. Normalmente pedem os 2 passaportes no aeroporto e depois tu trabalhas com um. Ok. Mas aqui foi diferente. Eu logo que cheguei, tudo que eu precisava era só o passaporte português e alguns sítios só o cartão de cidadão. Ok. E como é que foi conhecer essa escola? Como é que encontraste a escola ou a escola da universidade? Como é que foi esse sistema? A escola de inglês, a primeira que eu fui, o meu irmão já tinha estudado lá. Ok. Então, e era mais próxima de casa na altura para eu poder conhecer a vizinhança e tudo mais. A escola acadêmica, procuramos online. Ok. Uma escola acadêmica que era para para eu conseguir fazer o teste nesse caso. O meu irmão disse que mesmo com inglês assim base, eu estudava em casa e tudo mais, mas haveria uma necessidade de eu sentar um bocadinho mais, porque o meu irmão levou acho que 1 ano Ok. para aprender o inglês base. Então, como com 6 meses eu já conseguia me virar e tudo mais, então o inglês acadêmico também era necessário, porque como eu iria estudar engenharia, eu me senti muito segura para simplesmente fazer o teste e depois entrar numa universidade. Sim. Então precisava um bocadinho de mais palavras técnicas e tudo mais. Ok. Então isso foi a partir da internet. Procuramos assim na internet. Para entrar na universidade já foi um processo um bocadinho diferente. Eu trabalhei com a empresa CIUK, que é uma empresa para estudantes internacionais mesmo. Ela é preparada para receber qualquer estudante internacional de qualquer língua. Vais encontrar normalmente uma pessoa que fala a tua língua lá para te representar. E eles te ajudam a encontrar tanto para pós-graduação, mestrado, licenciatura, tudo. Eles te ajudam a encontrar os cursos e te ajudam a fazer a apelação. Ok. Ou seja, para fazer o apply, a aplicação. Aplicação, yeah. Te ajudam a fazer a aplicação. Então, eu
apliquei na universidade com essa empresa, mas foi para fazer o foundation. E depois, Ok. para entrar para a universidade, eu fiz sozinha. Ok. A escola A escola. ajudou-me a fazer sozinha. Sim, para quem não sabe, o estudante internacional quando vem para cá e vais aprender o inglês, muitas vezes, devido às tuas notas, não consegues ir diretamente para o primeiro ano da universidade. Tens que fazer foundation. O foundation são as bases, é tipo um preparatório ou o ano zero da universidade, em que eles te dão as bases daquele curso que tu queres fazer especificamente e te ajuda. Também fazes um curso de inglês, não digo curso, porque faz parte É um do inglês curso em acadêmico. geral, é um inglês acadêmico. E por isso é que eu perguntei na Silvia aquela hora, porque ela disse que fez o inglês acadêmico, se foi o foundation. Mas ela disse que não, fez a parte. Então, nesse Eu sistema. lembro que eu, por exemplo, eu conhecia já a universidade, pesquisei quais são as universidades que tinham a engenharia petrolífera e poucas eram as possibilidades, então eu fui visitar a escola e levei já o meu certificado, toda pomposa, achar já que eu ia entrar. Levei já o meu certificado antes de vir para Angola, de vir para cá, em Angola. Eu traduzi o certificado, passei pelo Ministério de Relações Exteriores, toda a burocracia. E fui já com o meu certificado tanto traduzido como tá. Eles olharam para as minhas notas e disseram: com essas notas, o teu certificado não é reconhecido, tem que Ei. fazer o ano zero. E ainda houve a possibilidade de eu fazer o A-Level. Ok. E aí eu fiquei meio decepcionada comigo mesma. Estudei durante muitos anos para depois vir aqui fazer mais ou menos A-level é que nem o curso médio o em médio Angola. novamente, mas em Sim. um ano. Em um ano, sim. Yeah, eu quase entrava em uma depressão, mas depois encontramos a CIA UK, eles me explicaram, meteram-me no foundation e tudo mais, então foi bem mais simples do que ter que fazer o A-Level novamente. Sim, 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 sim. Tanto que eu fiquei aqui a pensar, a Silvia ela disse que fez o foundation e esse sistema. Quando você é de Angola ou de um país em que o teu certificado não é reconhecido, eles não te deixam ir diretamente para o primeiro ano porque eles pensam que você não está capacitado ainda. Por isso é que ela teve que fazer o foundation, eu também tive que fazer o foundation e por isso é que tem esse sistema, não é? Qual foi a universidade que tu estudaste? Eu estudei na London South Bank University, mais conhecida por LSBU. Ok, onde eu estudei, ela foi minha colega. Para quem não sabe. Ok. Sabendo que para o cidadão europeu, quando veio para a Inglaterra para estudar, antes do Brexit, nesse caso, há dois sistemas de pagamentos. Tem o pagamento do estudante internacional e tem o pagamento do estudante da casa, que é o nacional. É o estudante nacional. Então eu quis saber, como vieste como portuguesa, tiveste que pagar o sistema internacional ou sistema nacional? Para a infelicidade de muitos, para você ser garantido como um europeu, tu tens que estar 5 anos antes na Europa e vir com um certificado europeu. O meu certificado, por ser angolano, então eu paguei como internacional. Really? Ok. Eu mesmo assim ainda tentei apelar, conversar com eles para poder saber. E acho que só no meu segundo ano da universidade é que eles conseguiram me explicar exatamente o porquê que eu pagava como internacional e não pagava como uma nacional. Ok. Então, eu não pagava por esse motivo, por meu certificado vir de Angola. Se o meu certificado viesse de Portugal, provavelmente eu pagaria como nativa e não como estrangeira. Ok, sim, pessoal, porque mesmo até o cidadão europeu antes tinha a chance de receber bolsa de estudo, não pagar a universidade nada, não pagar mesmo nada. Tanto que eu admirei como é que a Silvia não apelou para esse Há sistema. controvérsias. Por quê? Como assim? É assim, eu procurei também saber um bocadinho mais de como é que funciona. Pelo que eu entendi é que, primeiro, para tu apelares e tudo mais, tu tinhas que garantir que depois da universidade irias trabalhar aqui no Reino Unido Really? e dizer, tipo, que vais ganhar um certo valor para reembolsar o governo pelo valor que estão a gastar contigo nesse exato momento. Oh, sim, é verdade, é verdade. E depois de uns 5 anos, se tu não conseguires ter o valor, aí estás isento de pagar. Ok. Eu tive alguns colegas do meu curso que fizeram isso e que o governo é que estava a pagar. Ok. Oh, interessante. Sim, porque aquele cidadão europeu, antes do Brexit, tinha essa vantagem. Mesmo o cidadão nacional também tem essa vantagem. Mas quando você aplica para este sistema de bolsa, digamos, bolsa de estudo, normalmente eles vão pagar agora e vão dar uma mensalidade. Mas depois
você vai ter que devolver Ressarcir isso, a mas empresa, vão ou- tirando do teu salário. E até agora, no momento, tens assim, estás lá na universidade, estás a estudar, mestrado, porque já são 6 anos, né? A universidade, quanto tempo é que foi? Eu fiz 3 anos. Ok. 3 anos de licenciatura, mais um ano, ou seja, 6 meses de foundation. Ok. Depois da universidade, a minha ideia principal não era fazer um mestrado, Uhum. porque eu ainda não tinha pensado na altura, eu queria trabalhar primeiro e ter uma noção do que eu queria fazer mais tarde. Uhum. Mas os meus pais decidiram que tinha que se fazer um mestrado, né? Conversaram, disseram não, que vem com mais bagagem e tudo mais, pronto. E eu tive que pensar e pela primeira vez me senti em dúvida do que eu iria fazer, porque eu já pensei em fazer uma segunda licenciatura, mas nunca pensei em fazer um mestrado, por mais incrível que pareça. Uau! Sim! Eu sempre quis fazer petróleos desde que eu cheguei. Ok. E a minha E segunda foi opção... o curso, desculpa antes de cortar, foi o curso que fizeste? Sim. Ok. Mas Engenharia de se eu petróleo. não conseguisse fazer, eu já tinha pensado em fazer petroquímica. Oh. Porque eu amo química, mas eu queria fazer algo relacionado a petróleo, porque era uma área que me cativou desde o começo. Então eu fiquei assim na dúvida, se não conseguir fazer petróleo, provavelmente ia fazer química, depois ligar química com o petróleo para conseguir fazer o que eu queria. Mas chegou no mestrado, eu não sabia o que eu queria fazer. Por quê? Petróleo é uma área muito vasta e não é uma coisa muito fácil, tipo, tu chegares e dizer, não, vou fazer management, vou fazer contabilidade, eu vou fazer algo naquela área, porque tu tens que viver primeiro para conseguires fazer. Eu respeito quem consegue fazer isso, eu ainda não decidi, infelizmente. Então, eu me inscrevi de novo na CIUK para conseguir fazer o mestrado. E não me adaptei ao curso que eu escolhi para fazer, então estou a precisar de fazer uma outra coisa. No exato momento eu estou a precisar de trabalhar, mas eu pensei em fazer um mestrado em alguma outra coisa em que eu vou me adaptar. Ok. E queres falar um pouco dessa CIA UK? CIA UK, ou seja, SIUK, é uma empresa que ela te ajuda a fazer as inscrições para as universidades. Ou seja, eu provavelmente a Shara teve que fazer uma carta de referência, pôs no UCAS. Não fizeste, Não. Pronto, mas tem lá umas coisas depois que tem vou que fazer. explicar, sim, Tipo, vou explicar isso. UCAS, tens que fazer a carta de referência, tens que fazer várias coisas que te ajudam a vender a tua pessoa para as universidades, Sim. para que as universidades aceitem a tua aplicação. Exato. Na CIUK, tu meio que fazes isso, tipo, tu escreves de uma forma mais espontânea do que você, por que você deveria ser escolhida pela universidade, por que estás a fazer a aplicação e tudo mais. Eu tenho que fazer sobre petróleo. Ok. Mas basicamente o que eu escrevi Ok. foi, eu gosto de petróleo por isso, aquilo. Ok, Só que você ok. tem que escrever de uma forma muito Eles apelativa. chamam Então eles personal fazem, statement. pois, o personal statement, já tinha Que esquecido essa palavra. é o testamento, digamos, pessoal, porque é que Sim. você gosta do curso e tudo Sim, mais. vender basicamente o teu peixe. o teu peixe para a universidade. E eles fazem isso por ti de uma certa forma. Ok. Eles é que escrevem a carta. Tu escreves, tipo, eles te dão uma lista de perguntas Ok. e tu vais respondendo as perguntas. E no fim, eles vão escrever de uma forma mais bonitinha, do tipo... Uau! Por E tiveste que pagar todavia- para esse serviço? Sim, tu pagas o pacote e eles fazem. Ok. Então tu pões lá, todavia, porém, entretanto, eles vão pegar isso em inglês e vão fazer o statement para O ti. statement, E o yeah. statement tem um nível de palavras que tu tens que pôr. Uau, tem. Pois, eles fazem isso tudo para ti, Ok. te dão as opções de universidades, tu clicas, tipo, Pô, eles quais são fazem as... o teu trabalho. Exatamente. Pessoal, não é de graça. hein? Não é? Paga-se. Faz-me Eu tenho que rir por agradecer trás. aqui os meus vídeos, porque eu vos dou toda a informação aqui. Pois, então, tu fazes isso tudo, eles só vão te pedindo as coisas e tu vais respondendo. Tu tens de estar, tipo, disponível para responder os e-mails, responder as perguntas que eles fazem. Tu entregas a tua documentação toda que tu tens. E eles depois vão ver as universidades contigo. Tu dizes, olha, quero entrar nessa e nessa universidade. Acho que são 5 universidades que tu tens que aplicar. Sim, do UCAS também. Sim, então depois disso, eles trazem as opções. Quais são as que aceitaram, quais são as que não aceitaram. E depois tu escolhes a universidade que tu vais entrar. Eu, como quis entrar na LSBU por causa do curso, então apliquei em duas. Em duas universidades, eu não lembro mais da outra. Eu lembro que uma foi foram 3 universidades, 2 foram fora de Londres. Como eu queria fazer
queria estudar em Londres, então eu entrei na LSBU. Mas eu entrei no on-campus, que era para fazer o foundation. E só dali é que eu entrei para a universidade em si, para poder fazer a licenciatura. Para quem não sabe, há muitos sistemas para você entrar para a universidade. Sim. E um deles, que eu já falei aqui, foi se você vai diretamente para o Foundation nesta universidade, eles podem transferir diretamente para o primeiro ano e não precisas apelar para muita coisa, mas vais ter que fazer o personal statement, né? Vais ter que fazer a aplicação normal, mas eles te facilitam nesse sistema. Agora, tem o sistema do CIA, que é esse CIA que ela falou há pouco tempo, eles fazem o trabalho para ti. E tem o sistema do UCAS, que é o mesmo da Stelvia, mas no UCAS acho que você não paga, não, acho que paga já a inscrição apenas, e deve ser 20 libras por aí, não muito dinheiro, mas terás que aplicar para estas 5 universidades. Se te chamarem, a aplicação for aceite, então ok, mas se não, vais parar no clearing, que é, digamos que é o... Isso para mim é nova. E o clearing é uma outra área quando você não é aceite nestas universidades e aqui tiver disponível, te colocam numa qualquer, digamos, né? Porque a tua de preferência não foste aceite. Então eles te dão essa opção para você também não ficar sem estudar. Prontos. E pensas apelar, agora que já tens esse tempo necessário de residência, apelar para a residência, o settlement? Okay. Que é eu tive que fazer o pre-settlement fixa. quando eles decidiram sair da União Europeia. Eu tive que fazer o pre-settlement e eu fiz. Só que o que aconteceu? Em 2020, eles não sabiam o que iam fazer com os portugueses, basicamente. Então, mesmo quem já tinha feito o pre-settlement e estava no sistema, eles ainda não sabiam qual seria, se iríamos aplicar para visto, se não iríamos aplicar. Eles ainda estavam os acordos basicamente não estavam feitos. Então, o meu pre-settlement foi negado. Oh. Sim, depois de um tempo, porque eu como estava a fazer eu entrei no sistema, eu ainda tinha 3 anos na Inglaterra, eu ainda não tinha 5 completos. Mas aquilo não precisa até 5 anos. Sim, eu fiz o pre-settlement. Ok. Então tinha que se fazer depois de eu completar o tempo, eu tinha que fazer o settlement. Onde foste negada? A universidade é que negou ou o settlement em si foi negado? O settlement. O pre-settlement isso é novo. Eu nunca vi isso. Porque eu não fiz o pre-settlement na universidade, eu não fiz nada disso, não estava linkado nada. Mas espera, quando fizeste, ou estás aqui na Inglaterra, estás aqui, mas entraste com o passaporte europeu? Sim. Hello guys, então não terminei de gravar este vídeo, mas terá parte 2, ok pessoal? Não termina aqui, vou fazer a parte 2, então fiquem ligados e vamos lá.